Na aula passada, o professor Altamar nos mostrou como algumas tabelas podem ser convertidas em sistemas de equações lineares. Então, pessoal, como vimos, as tabelas, em geral, podem ser convertidas em sistemas lineares. No nosso caso, a dieta hipocalórica pode ser convertida nesse sistema linear 3 por 3. Vimos como calcular o valor das incógnitas nos sistemas de segunda ordem. Vimos também, pessoal, que em sistemas de equações de segunda ordem, existem dois métodos mais usados. São o método da substituição e o método da adição, que requerem aquelas regrinhas que nós vimos. Uma boa aula. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Chico? Tudo bem. Hoje nós vamos trabalhar com análise combinatória. Professor, Fala, Chico. sabe o que é? Eu tô num dilema. Hum, Eu vou sair daqui e vou na casa da Marcinha, minha gata, né? sei. Só que eu queria comprar, assim, um docinho, uma caixa de bombom, umas flores, um vinhozinho, uma bebidinha, porque eu acho que hoje rola, viu? Oh, meu Deus do céu, Chico. Isso é uma aula de matemática. O que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Olha só, eu já pensei em tudo. Acontece o seguinte, eu vou sair da escola e vou até a casa da Marcinha. No caminho eu vou passar pelas lojas de doce, de flor e de bebida, né? Sei. Acontece que são várias lojas de cada uma delas. E eu tenho várias opções, várias alternativas de caminho. Eu até fiz um esquema aqui, ó. Eu acho Um que eu já esqueminha estou aqui, entendendo onde você quer sabe? chegar, hein? E eu queria ver, na verdade, quantas opções eu tenho para fazer o caminho até a casa da minha gata. Tá, deixa eu dar uma olhada nesse esquema, então. Pega aí. Certo. Legal, né? Olha, realmente acho que você pensou bem. Isso aqui tem um pouco a ver com a matemática. Você andou estudando, é? É, eu dei uma olhada no capítulo e já estou sabendo de tudo. Certo. Para a gente calcular o número de caminhos que você tem, nós vamos usar realmente a análise combinatória. Nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Você já olhou para isso? Vamos dar uma olhadinha? Olha só o que eu fiz lá no monitor. Opa, hoje você está cheio de surpresas? Uhum. Ó, mas no monitor você melhorou bastante, né? Que beleza, hein? Vou até deixar teu mapinha do lado aqui. Vamos ver o que você tem aqui. Ah, escola. Uhum. São 3 lojas de doce no caminho. Uhum. 4 floriculturas. 2 lojas de bebida e a Marcinha aqui. Isso aí. Ah, você tem várias opções realmente, né? Vamos dar uma analisada nas opções que você tem para fazer esse caminho, Chico. Vamos lá. Vamos lá? Da escola para a loja de doces 1. Ou da escola para a loja de doces 2. Ou para a loja de doces 3. Vamos imaginar que você tenha saído para a loja de doces 1. Qual seriam as suas opções daí para frente? Para a floricultura 1, ou para a floricultura 2, ou para a floricultura 3, ou ainda floricultura 4. São várias as opções. Na realidade, vamos fazer o seguinte, Chico. Vamos olhar todos os caminhos que você tem de opção. Correto? Fica até um pouco embaralhado, né, Chico? Uhum. Olha só, você tem 1 caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos, 6... Você tem um monte de caminhos, hein, Chico? São muitas as opções. Como é que será que a gente poderia saber quantas opções tem aí de caminho, sem precisar estar seguindo todos esses tracinhos? Vamos dar uma olhadinha, então. Quantas são as opções para as lojas de doce? Olha lá, 1, 2, 3 opções. Das lojas de doce para as floriculturas, nós temos 4 opções. Das floriculturas para as lojas de bebida, nós temos 2 opções. E da de bebidas até a casa da Marcinha, apenas uma. Ainda bem, né, Chico? Uhum. Vamos contar, então. Da saída da escola, uma possibilidade. Da saída das lojas de doce, 3 possibilidades. Das saídas das floriculturas, 4 possibilidades. Das saídas de bebidas, 2 possibilidades. E a chegada na casa da Márcia, uma possibilidade. Só tem uma namorada, por enquanto. Ainda bem, Chico. Observe. Uma possibilidade vezes 3 possibilidades você tem para chegar na loja de doce. 3 possibilidades no total. Dessas 3 possibilidades, cada uma delas tem 4 outras possibilidades, nos dando então 12 possibilidades.
Após isso, essas 12 possibilidades de caminho até a floricultura, você ainda pode escolher entre outros 2 caminhos para bebidas, o que vai me dar 12 vezes 2, 24 caminhos, até chegar às bebidas. Como você tem só uma namorada, apenas mais uma possibilidade. No total, então, 24 caminhos. Observe, 24 são os caminhos, as possibilidades de você fazer. Isso é o raciocínio do princípio fundamental da contagem. Como você viu, então, Chico, são 24 as possibilidades que você tem de caminho. 24, eu vou ter que escolher. Algumas opções. Mas vamos fortalecer um pouquinho esse raciocínio com outro probleminha do princípio fundamental da contagem. Vejam comigo. Imagine a situação. Queremos saber números de 3 algarismos. Então, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5, 7 e 9? Então vamos lá. São 3 algarismos. Observe que nós temos 6 opções de números para cada uma das casas decimais. Quantas opções então para a primeira? 6. 6. Notem que não há problema de repetição. Então na segunda e na terceira você também possui 6 opções. Logo, no final, teremos 216 números. Tudo bem? Beleza. Entendeu então, Chico? Pegamos todas as possibilidades e colocamos em cada uma das suas casas decimais. E multiplicamos os seus números. Tá. Então, peraí. Você pega todos os números e multiplica pelo número das casas decimais. Quer dizer, todos os números podem ir em todas as casas decimais, só multiplicar os 3, né? Perfeito. Você tinha falado alguma coisa de poder repetir. O que quer dizer isso? Sim. É porque existem problemas em que os números têm que ser distintos. Por exemplo, 123, onde cada um dos números são distintos. Ou outros casos onde os números não precisam ser distintos. Mas vamos reforçar isso com outro exercício. Dá uma olhadinha comigo aqui. Então, quantas placas de automóvel, contendo 3 letras e 4 algarismos, ambos distintos, fixe bem isso, podemos formar com as 26 letras do alfabeto e os 10 algarismos? Altamar? Fala, Chico. Já sabe o que eu vou perguntar, né? Já, imagino. Porque na outra a gente podia repetir. É isso? Exatamente. As placas aqui agora não podem ter nenhuma letra repetida ou nenhum número repetido. Por exemplo, a placa AAA não existe para esse caso. Certo, Chico? Quero só ver como é que vai ficar. Tá bom, vamos olhar a resolução. Então, Chico, como nós falamos, se são distintos, e eram 26 letras, nós teremos 26 letras vezes 25 vezes 24 letras. Da mesma forma para os algarismos. 10 algarismos vezes 9 algarismos vezes 8 vezes 7 algarismos. Tudo bem? Tudo bem. Multiplicamos esses números e vamos obter no final um númerozinho razoável de placas, 78.624.000 placas de automóvel. Dá para emplacar bastante carro, né, Chico? Isso aí. Já entendeu esse conteúdo? Isso sem repetir nenhum número e nenhuma letra. Exatamente. Vamos seguir a nossa aula e agora, para continuarmos, vamos aprender uma nova ferramenta matemática, uma ferramenta chamada fatorial. Observe, o fatorial de um número nada mais é que um modo de você escrever um produto condensadamente. Por exemplo, como está aqui no nosso monitor, 4 fatorial, e o fatorial é representado por esse sinal de exclamação, significa o produto entre 4, 3, 2 e 1. É sempre o produto entre o número que está representado no fatorial até chegar ao 1. Certo, Chico? Nesse caso, 4 fatorial vai dar 24. Tudo bem? Então o fatorial de 4 é todos aqueles números multiplicados, vai dar 24. Exatamente. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Veja um outro exemplo. 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já fez de cabeça essa conta? Não. Nem tirou a cabeça para fazer, né, Chico? Então vamos lá. Dão 5.040. Claro essa ferramenta, pessoal? Vamos fazer alguns exercíciozinhos agora para vocês fixarem bem isso daí. Um segundinho para vocês agora. 12 fatorial sobre 6 fatorial. Altamar? Fala, Chico. Não é muito cálculo ter que pegar o 12 até o 1 e depois o 6 até o 1 de novo? Essa é a primeira impressão que você tem. Porque o normal de você fazer com fatorial seria fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7
vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, correto? Porém, nesse caso não será necessário, porque como é uma divisão, nós vamos desenvolver sempre o maior fatorial até chegarmos ao menor fatorial. Nesse caso, vamos desenvolver o 12 fatorial até chegarmos em 6 fatorial. E daí, o que a gente faz? Eu repito novamente o 6 fatorial que está embaixo e vou fazer uma simplificação na fração. Ou seja, vou dividir em cima e embaixo por 6 fatorial. Fica ainda um produto grande, porém bem menor do que seria se eu não tivesse simplificado. Tudo bem? Bem mais fácil. Com certeza. Vamos lá. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Isso que vai dar para nós um resultado de 665.280. Geram números bem grandes. Na realidade, a função do fatorial, pessoal, é exatamente nós podemos escrever números muito grandes em pequenos espaços. Certo? Mas vamos fixar mais um pouquinho isso. Esse é para nós? Com certeza, Chico. Tá. Um exercíciozinho mole para vocês aí. Tá, dá outro, Vamos que lá? esse tá fácil. Já foi? É, dá um outro. Olha lá. Deu tempo já para vocês resolverem, né, Vamos pessoal? fazer, vamos embora. Vamos lá. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. 2 fatorial, mole demais, né? 2 vezes 1, que é 2. E o último caso, que é aquele da fração, para você exercitar de novo. Olha lá. 15 fatorial, e eu vou desenvolver o 15 até o 12 fatorial, para depois simplificar. Observe, nesse caso, eu estou sempre simplificando o de cima com o de baixo. Porém, pode acontecer o contrário. Pode ser que o maior fatorial esteja embaixo. E você faz exatamente a mesma coisa. Tá? Vamos terminar o exercício. 15 vezes 14 vezes 13, porque simplificamos o 12 fatorial, resultando em 2.730. Tudo bem? Beleza. Tem um detalhezinho importante em fatorial, pessoal. Existem dois números que, quando aplicados a fatorial, dão o mesmo resultado. É o 0 fatorial e o 1 fatorial. Tanto para o 0 fatorial quanto para o 1 fatorial, o resultado sempre será igual a 1. Isso é uma definição. Está aí, definição. 0 fatorial igual a 1 e o 1 fatorial também é igual a 1. Certo? Beleza. Então, pessoal, agora para a gente continuar, venham assistir um clipe junto comigo aí. Então, e você gostou do clipe, Chico? Eu achei bem bacana. Bem bacana, né? E vocês? Será que aconteceu o mesmo tipo de resultado nos 3 casos? Não. Por que não, Chico? Porque mudou a ordem, sabe? O que chegou em primeiro, chegou em terceiro. E tem uma diferença entre chegar em primeiro e terceiro. Exatamente. Notem que nesse tipo de corrida e em alguns outros tipos de experiências, a ordem dos fatores, como se colocam, é importante. No caso, os 3 corredores trocaram de posição. Todo tipo de grupamento aonde nós tivermos uma mudança de ordem e isso alterar o resultado, nós vamos chamar de arranjos, que será o nosso próximo tópico. Os arranjos, como nós fizemos, são grupamentos aonde, ao você mudar as peças de lugar,
o resultado final também se altera. É o caso, por exemplo, de construção de números, ou desses resultados finais. Correto, Chico? Uhum. Entendido? Uhum. Vamos dar uma olhadinha em como seria a fórmula, a relação matemática que calcula o arranjo. Quero que vocês prestem atenção. Nós lemos isso aqui como arranjo de N peças PAP. O N é o número total de elementos envolvidos no agrupamento. E o P é o número de elementos que você pegou para formar o grupo. No caso, imagine que essa corrida que vocês assistiram no clipe tivessem 20 competidores. Então seria um arranjo de 20 competidores, porém só 3 chegam nos lugares, só 3 recebem medalha. Então seria o arranjo de 20 competidores, 3 a 3. Tá? Entendido o que é o N, que é o P, Chico? Uhum. Dá um Tá. exemplo agora, professor. Certo, mas antes do exemplo, vamos reforçar a fórmula. Arranjo de N PAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Tudo bem? Para esse exemplo, acompanhem comigo essa situação no monitor. Bel, Duda e Eda fizeram um trabalho escolar que deveria ser apresentado por 2 deles. Um iria ler o trabalho e o outro comentaria suas palavras. Bel era mais estudiosa, saberia comentar o trabalho muito bem, mas tinha horror em ler para a turma. Já Duda era o cara de pau da classe e adorava ler lá na frente, mas não tinha estudado nada do trabalho. Então sabia que o seu comentário seria um fiasco. No dia da apresentação, o professor pediu que eles escrevessem em pedaços de papel os nomes de todos para um sorteio. O primeiro nome sorteado faria a leitura e o segundo faria o comentário. Bel e Duda ficaram imaginando quais seriam as chances de eles darem um vexame juntos. Então, pessoal, como você observou, eram 3 alunos, mas somente 2 deles iriam fazer a apresentação. E note que a ordem, nesse caso, é importante, porque o fato de um saber ler para a turma e o outro saber mais o conteúdo pode mudar o resultado final, ou seja, a nota do aluno. Então, vamos observar, é um problema de arranjo, de 3 alunos, 2 a 2. Olha comigo aqui. Arranjo de 3 alunos, 2 a 2, aonde o N é 3, porque são 3 alunos envolvidos. E o 2 a 2 ali é porque somente 2 deles irão fazer a leitura. Certo, Chico? Uhum. Vamos aplicar a fórmula então. Note, N fatorial, ou seja, 3 fatorial, sobre 3 menos 2 fatorial. Isso vai resultar em 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. E embaixo, 3 menos 2 é 1 fatorial. Aqui eu poderia simplificar. Note que tanto faz simplificar ou não nesse caso, porque 1 fatorial vai dar 1 mesmo, certo? Final, 3 vezes 2, 6. Ou seja, existem 6 possibilidades diferentes de nós escolhermos dentre esses 3 alunos, 2 deles para apresentarem o trabalho. Correto? Uhum. Vamos dar uma Então o olhada. Bel e a Duda têm uma chance em 6 de passar vexame. Exato. Exatamente, são 6 possibilidades. Mas eles não vão passar vexame, né, Chico? Eu acho que não. Tá, vamos imaginar uma nova situação aqui. Imagine uma empresa onde eu tenho 6 diretores. E desses 6 diretores, 2 deles, e apenas 2 deles, serão escolhidos para serem o presidente e o vice-presidente. E eu quero saber quantas são as possibilidades de escolha. Note, a primeira pergunta que você deve fazer é se a ordem com que eu escolho esses diretores é importante. Será que é importante, Chico? Olha, tem uma grande diferença entre ser presidente e vice-presidente. Quer dizer, então, na realidade, se eu escolho um diretor para vice ou para presidente, vai mudar a ordem. Isso é muito importante ser notado, porque transforma isso num problema de arranjo. Vamos olhar então, seria o arranjo de 6 diretores, agora tomados em 2 posições, presidente e vice. Aplicando novamente a fórmula, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Fazendo a conta, 6 vezes 5, nota, eu vou desenvolver até o 4 fatorial, porque embaixo já deu 4 fatorial também. Aí eu simplifico, restando 6 vezes 5, que vai dar 30. Altamar? Fala. Então, o 6 é o N e o 2 é o tal do P. Exatamente. O 6 é o número de pessoas envolvidas no agrupamento e o 2 é o número de pessoas num único grupo. Tudo bem? Beleza. Ou seja, dos 6 diretores, tomados em 2 a 2, teremos 30 possibilidades de presidente e vice-presidente.
Mas agora, pessoal, vamos dar um tempinho e fazer um pequeno intervalo, já que a gente volta. Então, pessoal, acabou o intervalo. Vamos dar uma reforçadinha no que nós estávamos vendo antes. Os arranjos são grupamentos aonde a ordem dos elementos muda o resultado final. Altamar? Muda o grupamento. Fala, Chico. E quando a ordem não muda o resultado? Essa pergunta eu estava querendo ouvir mesmo, Chico. Existem dois tipos de grupamento. Aqueles onde a ordem muda o grupamento final e aqueles onde a ordem não muda. Onde muda, nós estudamos, eram os arranjos. Aonde não muda, é o nosso próximo caso, são as combinações. Para dar uma estudadinha nas combinações, eu quero que antes você assista comigo esse clipezinho. Eu tenho um amigo que toma todo santo dia uma vitamina de kiwi, berinjela e carambola. Um dia desses ele me disse que tinha experimentado uma coisa diferente. Tinha feito 3 sucos. Um de kiwi, berinjela e carambola, outro de berinjela, carambola e kiwi, e outro de carambola, kiwi e berinjela. E então, Chico, gostou dos sucos? Olha, professor, aula de matemática, tudo bem, mas suco de kiwi, berinjela e carambola? Agora, o importante é você notar, no final, ele inverteu a ordem das frutas. Será que o gosto do suco modificou? Eu acho que não. Exatamente, Chico. Apesar de termos modificado a ordem das frutas, o gosto dos sucos não vai modificar. Esse caso é um caso de combinação, onde a ordem dos fatores não vai alterar o grupamento. Tudo bem, Chico? Tudo bem, vamos então olhar para uma outra situaçãozinha aqui no monitor. Veja bem, em um barzinho, o barman dispõe das seguintes bebidas: W, V, C, SF, T e R. Cada uma dessas letrinhas aí é uma bebida diferente, né? É uma bebida diferente. Whisky, vodka, conhaque. O que é o SF? São Francisco, aquela caninha lá. Pode ser. Uhum. Ele deseja fazer todos os possíveis coquetéis contendo partes iguais de 2 bebidas. Quantos coquetéis distintos ele pode produzir? Veja bem, temos que analisar se a ordem das bebidas vai mudar o coquetel. Então imagine, você pega uma dose de whisky, como o Chico colocou, e uma dose de tequila e mistura. Primeiro o whisky, depois a tequila. Aí no segundo copo, você faz o contrário, primeiro a tequila, depois o whisky. Será que o coquetel que você está gerando fica diferente? Se for a mesma quantidade, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quer dizer, esse é um caso onde a ordem não altera o resultado final. Esse é um caso de combinação. Nós temos que ver, então, como é que nós fazemos para calcular uma combinação. Veja a fórmula, então. A combinação do N, PAP, lembre-se, o N é o número de pessoas, não, de objetos no grupamento. E o P é o número de objetos que você está utilizando para o evento. Então, combinação de N PAP igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Altamar? Fala. A fórmula é quase igual ao do arranjo, né? Só estou vendo ali um Pzinho, ponto de exclamação a mais. Exatamente. A diferença entre o arranjo e a combinação das suas fórmulas é exatamente o P fatorial que aparece no denominador, multiplicando o que já existia. Certo? No nosso caso, no problema, nós tínhamos 6 bebidas. E nós estávamos pegando sempre 2 a 2. Então, é a combinação de 6, 2 a 2, que colocando na fórmula fica com 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Vamos utilizar o mesmo método para resolver, como a gente já estava fazendo nos outros exercícios. Note, desenvolvi o 6 fatorial até chegar em 4 fatorial. Por quê? Porque 4 fatorial era o fatorial maior que estava no denominador. Simplificamos e ficamos com
6 vezes 5 sobre 2 vezes 1, que vai resultar em 15 bebidas, 15 coquetéis, certo? Com aquelas 6 bebidas iniciais, pegando 2 a 2, conseguimos gerar 15 coquetéis. Tudo bem, Chico? Beleza. Beleza mesmo? Uhum. Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência. Nós tínhamos que os arranjos, até o momento, eram os agrupamentos onde a ordem dos fatores mudava o resultado final. Se nós alterássemos a ordem, mudava o resultado final. Correto? Uhum. E para a combinação, a ordem não muda o agrupamento. Notem, é uma diferença muito importante. Você tem que fixar isso. Arranjo, ordem, muda o grupamento. Combinação, ordem, não muda o grupamento. Será que vocês realmente entenderam isso? Vamos ver um exercíciozinho aqui para vocês. Leia o exercício e decida entre combinação e arranjo. Em uma gincana colegial, 30 alunos estão participando de uma prova para duplas. Quantas duplas distintas podem ser formadas com a participação dos 30 alunos? E aí, é combinação ou é arranjo, Chico? Bom, não tem aquela coisa que tinha de o primeiro fazer uma coisa e o segundo fazer outra, né? Sim. Então, vamos ver. Não, eu acho que não importa a ordem. Agora, realmente a ordem não vai ser importante. Por quê? Eu quero apenas duplas. Eu não coloquei cargos para essas pessoas que estão na dupla. Correto? Então, o fato de termos 2 alunos, por exemplo, João e Maria, isto é uma dupla. E se invertermos para Maria e João, a dupla continua sendo a mesma, ou seja, João e Maria é igual a Maria e João. Logo, é um caso de combinação. Tudo bem? Vamos lembrar então? Eram 30 alunos, dos quais iríamos formar duplas. E queríamos saber quantas duplas são possíveis. Vamos analisar o problema então. Combinação de 30 alunos, 2 a 2, porque são duplas. Pela fórmula de combinação, 30 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 30 menos 2 fatorial. Vamos desenvolver até chegarmos no fatorial maior embaixo, que é 28 fatorial, ficando com 30 vezes 29 sobre 2 vezes 1. Observe. Fazendo essa operação, chegaremos em 135 duplas. Quer dizer, pessoal, das 30 pessoas envolvidas, se você formar duplas, você vai ter no final 135 possibilidades de duplas. Altamar? Fala, Chico. Então o macete é sempre desenvolver o de cima até o fatorial maior do de baixo, para você poder cortar, né? Tá, eu não vou chamar isso necessariamente de macete. Eu vou dizer, sempre desenvolva o maior fatorial até chegar ao menor fatorial, para cortar. Eu vou tirar essa ideia do de cima para o de baixo, porque pode acontecer o contrário. Pode ser que o de cima, o de baixo, seja maior que o de cima. Tudo bem? Beleza. Tá bom? Uhum. É isso aí. Pessoal, vamos então agora para algumas dicas de estudo. Então, pessoal, não se esqueça de fazer todos os exercícios da apostila e estudar a teoria envolvida, dando bastante atenção aos conceitos do princípio fundamental da contagem, arranjo e combinação. Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço. Tchau, Chico. Tchau, professor. Eu gostei dessa aula, hein? Que bom. Observamos quando o número de possibilidades de uma situação constitui um arranjo ou uma combinação. Vimos os conceitos de arranjo e combinação em análise combinatória. Os arranjos são os grupamentos onde a ordem dos elementos muda o resultado final. E a combinação são os grupamentos onde a ordem dos elementos não muda o resultado final. Tudo bem? Até a aula que vem.